Top, Raverins, Racol, Beceder, como é que vocês vão? Bom dia, tudo na ordem. Vamos continuar aqui nosso ciclo de leituras das nossas parashots, das nossas porções Shavuot das semanas, tá? Shavuot semana, Shavuot semanas plural. Nós entramos agora no livro de Shemot, né? Em português conhecido como Êxodo. Shemot porque começa chamando justamente o livro, ele começa com Vaeleh Shemot Bnei Israel, né? Que esses são os nomes dos filhos de Israel. E aqui nós vamos dar continuidade. Então nós havíamos visto na porção anterior, na parashá anterior, que o povo judeu havia multiplicado grandemente no Mizraim, no Egito, e que o faraó se preocupou com isso, porque eles poderiam se levantar contra eles em exército e acabaria com eles sendo em maior número, tomando eles, né? E nós vemos que nasceu Moisés, e que a mãe dele, como diz o verso, ela viu que ele era bom, né? E na paraxá anterior eu expliquei, quem quiser lá vai dar uma olhadinha, que queria dizer como ele é bom, o que Rashi comenta, o que nós sabemos pelo Midrash. E nós começamos aqui retornando quando a mãe dele o amamenta, quando a filha de Faraó encontra beirando ali as plantas do rio Nilo, e acontece quando ela encontra ele. Miriam havia vigiado de longe, e acontece que Miriam pega e avisa para a filha de Faraó que ela poderia pegar uma ama de leite das hebreias para amamentar a criança. E assim foi feito, ela levou justamente ele para sua mãe, passou-se o tempo dele desmamar, ela devolveu ele para a filha de Faraó, e ali ele foi criado dentro do Mizraim. E é justamente onde a nossa porção agora ela continua, tá? Nós vamos aqui na terça parte da nossa porção. Vamos ler, vamos pegar uns pontos interessantes aqui do que é dito aqui no Midrash. Tá? Hoje é terça-feira, é exatamente dia 2/1, né? Do calendário civil de 2024. Calendário judaico nós estamos no 5.785, tá? E vamos lá. E foi num dia desses, quando Moisés cresceu, ele saiu para seus irmãos e viu o sofrimento. Ele viu um egípcio batendo em um hebreu de seus irmãos, e ele se dirigiu aqui e ali e viu que não havia nenhum homem, o golpeou, o egípcio, e o escondeu na areia. Ele saiu no dia seguinte e viu 2 homens hebreus brigando. Ele disse ao perverso: por que você bate em seu companheiro? Ele disse: quem lhe colocou ministro e juiz sobre nós? Você pensa em me matar como matou o egípcio? Moshe ficou amedrontado e disse: o incidente ficou conhecido. O faraó ouviu acerca da ocorrência e quis matar Moshe. Moshe fugiu do faraó e habitou a terra de Midian. Ele assentou-se perto do poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e estavam começando a encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Os pastores vieram e afugentaram. Moshe se levantou e a salvou, e deu de beber a seu rebanho. Eles viram seu pai Reuel, e eles disse: como vocês conseguiram vir tão cedo hoje? Elas lhe disseram: um homem egípcio nos salvou da mão dos pastores. Ele também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho.
Ele disse às suas filhas: E onde ele está agora? Por que vocês vão abandonar o homem com vida e nua? E que ele coma pão. Moshe aceitou morar com o homem, e ele deu a Moshe sua filha de Zípora. Ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Gershom, pois disse: Eu tenho sido estrangeiro numa terra estranha. Um longo tempo passou e o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemeram por causa de seu trabalho e eles clamaram. Seu choro em virtude de sua escravidão. Vieram diante de Deus. Deus ouviu seus gritos e ele lembrou seu pacto com Abraão, Isaque e com Jacob. Deus viu os filhos de Israel e Deus o abençoou. Vamos lá, meus amigos, então aqui, continuando aqui. Vamos pegar uns pontos interessantes dessa porção da Parashá de Shemot aqui, de nomes. E eu queria começar aqui com o versículo 11 do capítulo 2, que diz assim: E foi num dia desses quando Moisés, Moshe cresceu. Se nós olharmos o versículo 10, o versículo anterior, diz a mesma coisa. O menino cresceu e sua mãe o trouxe para a filha do faraó. Acho ele intrigado aqui com essa duplicidade no versículo. Ele pergunta por que no versículo 10 e no versículo 11 usam a mesma palavra cresceu. Porventura não sabia que o menino havia crescido? E aqui Irache ele comenta que na verdade, eu vou ler para vocês, eu vou tentar me aprofundar um pouquinho mais com vocês nessa leitura com Urashi, tá? Como Urashi ele se aprofunda muito na questão literal do texto, é óbvio que ele traz alguns midrashim, ele traz alguns outros comentários, mas Urashi aqui ele se aprofunda melhor no contexto, tá? Vou procurar trazer um pouco mais do Urashi, como eu disse, que esses vídeos vão ficar um pouco mais literais, mais didáticos, então vai ser fundamental os comentários de Urashi para a gente poder entender também, tá? Então Urashi ele comenta aqui que na verdade disse Rabi Judá, filho de Rabi Ilai. O primeiro diz que cresceu em tamanho e o segundo em grandeza, porque o faraó não é responsável sobre a sua casa. Então nós entendemos aqui que o versículo 10 aqui do capítulo 2 diz que o menino cresceu em tamanho, né? Já o segundo, quando fala, e foi num desses dias quando Moisés cresceu, quer dizer que ele havia crescido em grandeza, porque nós sabemos que como a filha do próprio faraó o havia pego como filho, né? Ele teria os privilégios ali dentro do reinado do faraó. Então aqui Irashi comenta que na verdade o Rabi Yehudá, ele comenta que ele havia crescido em grandeza agora, porque tinha dado todas as responsabilidades ali, né, sobre a sua casa. Então por isso o versículo ele acaba ficando redundante, mas essa redundância ela tem um porém, tá? Então nós vemos que o menino ele cresceu, né, e ele saiu para ver seus irmãos e viu o sofrimento. Ele viu o egípcio bater em um de seus irmãos. Ele se dirigiu aqui e ali, ou seja, ele olhou para um lado para o outro e não havia nenhum homem e o golpeou. O egípcio o escondeu na areia. Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto interessante que eu lendo hoje, eu parei para analisar. Diz assim que ele saiu para ver seus irmãos. Então Moisés, no fundo, ele sabia que ele não era filho da filha do faraó. E aquele intuito, aquela compilação dentro dele, por ele saber que ele era filho dos hebreus, fez com que ele saísse um dia para ver seus irmãos. Tá?
E diz ali que ele viu que um egípcio, ele agredia, ele batia em um de seus irmãos. E diz que Moisés ele parou, olhou de um lado para o outro e viu que não havia ninguém olhando, e ele abateu o egípcio e enterrou na areia. Quero pegar um ponto aqui interessante com vocês, meus amigos, que na verdade o que o Urashi ele comenta é que esse egípcio ele já vinha fazendo isso há muito tempo justamente com esse hebreu, tá? Onde isso, vamos entrar um pouquinho no que Urashi fala aqui. Urashi ele comenta que esse egípcio ele chicoteava esse homem e o perseguia, né? Ele era o marido de Shelomite, filha de Divri. O egípcio colocou seus olhos nelas. De noite ele fez levantar o marido dela e fazia sair de casa. Enquanto ele estava trabalhando arduamente, o egípcio ia e acabava tendo ali relações com a mulher desse homem hebreu. E foi quando esse hebreu ele descobriu, né? Ele acabou descoberto o que esse egípcio havia fazendo. O egípcio foi lá e começou a golpeá-lo, a bater mais nele, né? Ou seja, ele começou a perturbar ele o dia inteiro, tá? Eu acho que comenta que o fato de Moisés olhar para um lado para o outro significa que existe aqui nesse caso dois níveis de interpretação, tá? O nível literal e o nível do Midrash. Rashi comenta que Moisés ele descobriu isso, tá? Moisés acabou descobrindo o que o egípcio fazia ao hebreu sobre em relação à sua esposa e que ele castigava cada vez mais aquele hebreu, tá? Ele viu que não havia nenhum homem. Rashi comenta aqui que na verdade ele viu que aquele futuramente não havia nenhuma da descendência daquele homem que ele se converteria, ou ele abraçaria o judaísmo, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Às vezes posso parecer que eu estou lendo esses comentários já pode parecer muito complicado, porque para mim no começo também ele era de entender, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que tudo, né, eu já ouvi falar, na Torá não tem ponto sem nó, e os próprios comentários do Urashi também não. Porque nós sabemos que quando lá na frente, quando nós formos ler em relação à saída do povo hebreu do Mizraim, do Egito, nós vamos ver que não foram só os hebreus que saíram do Egito. Muitos dos egípcios e outras pessoas que ali com eles estavam escravos no Egito, né? Vendo o que Deus haveria de fazer no caso das 10 pragas, pegaram e foram com o povo judeu também. Muitos abraçaram a cultura hebraica, a cultura dos hebreus, acreditando em um só Deus. Então, quando Urashi ele comenta aqui que ele olhou e viu que dentro dessa descendência desse homem que estaria fazendo esse mal ao hebreu, ele viu que nenhum deles se converteria, né, vamos por assim dizer, a cultura dos hebreus, tá? Então ele acaba matando esse homem e escondendo na areia. Diz que novamente Moisés ele saiu no outro dia seguinte e ele viu que dois homens hebreus estavam brigando. Rashi comenta que na verdade esses dois homens hebreus nada mais nada menos eram que Datã e Avirã. Lá na frente, como eu falei, para quem tem o costume de fazer leituras da Bíblia, vai saber quem é Datã e Avirã e não vai se espantar, na verdade, com essa conduta, né, de Datã e Avirã, né?
E Moisés ele vem e pergunta por que você bate em seu companheiro. Urashi ele comenta aqui que na verdade essa pergunta de Moisés era da seguinte maneira: por que você sendo um urachá, uma pessoa ruim, você bate em outra pessoa ruim também? Moisés não estava entendendo. E no versículo 14 ele diz assim, né? O caso Datã fala: quem lhe colocou ministro de juiz sobre nós? Rashi comenta que ele olhou para ele, viu como ele era novo. Quem te colocou sobre nós, ministro? Você pensa em matar como matou o egípcio? Moisés ficou amedrontado e disse: o incidente ficou conhecido. Aqui não vamos também se aprofundar, porque Kirash comenta que Moisés ficou amedrontado. Existem aqui dois níveis de amedrontamento. No livro literal você pode ler aqui parecer que Moisés ele ficou com medo porque o incidente havia se conhecido e ele ficou com medo por ele ser filho de uma egípcia, aquilo ser tratado como um assunto muito ruim a ponto de, né, querer matá-lo, que é o que vai acontecer. Só que Irache ele se aprofunda aqui e ele fala o seguinte: o Midrash diz: Moisés se preocupou porque viu que havia entre os filhos de Israel perversos delatores. Moshe diz para si mesmo: a partir de agora entendo que talvez não sejam merecedores de serem redimidos. Ou seja, Moisés se preocupou que entre os próprios hebreus, os filhos de Israel ali, haviam pessoas arachá, pessoas ruins, a ponto de caluniarem, a ponto de deletarem sobre eles mesmos, entre eles mesmos. Irache ainda comenta assim, que em relação ao ocidente ficar conhecido, isso deve ser entendido conforme o significado literal. Porém, o Midrash diz assim: Moshe ficou esclarecido para mim que estava surpreso, pois no que pecar Israel mais do que todas as nações, para serem castigados com um trabalho tão rigoroso. Mas agora que percebi a desunião entre eles, eu vejo que eles fizeram por merecer. Ou seja, Rashi ele comenta que, na verdade, Moisés estava tentando entender por que Israel estava ali cativo no Egito, estava ali cativo no Egito e padecendo tanto. Aí ele entendeu, quando ele viu a contenda entre Datã e Avirã, ele percebeu que, na verdade, a desunião é um dos maiores atos de rebeldia contra Deus. E isso preocupou Moisés novamente, e aí ele acaba entendendo por que Israel estava cativo, a desunião, a contenda, a discordância. Isso faz que uma família ela não viva em paz, isso faz que um ambiente de trabalho não seja bom ou produtivo, isso não faz com que amigos sejam verdadeiros um com o outro. E ele entendeu porque esse era um dos motivos porque Israel ali agora estava sofrendo, estava cativo dentro do Egito. Tá? Diz que o faraó ele ouviu acerca da ocorrência e quis matar Moisés, ou seja, Datã e Avirã foi delatar Moisés ao faraó. Rashi comenta aqui que o versículo quando diz que o faraó quis matar Moisés é que ele tentou matar Moisés. Só que quando a espada do carrasco bateu no pescoço de Moisés, ela quebrou-se. Ah, Mauri, não está dizendo isso no literal. Se nós formos ler lá no livro, no versículo 29 de Êxodo, nós vamos ver que Moisés ele pega e fala assim: Deus salvou-me da espada do faraó. E daqui Rashi ele interpreta que o faraó tentou matar Moisés.
Só que ele não conseguiu. Foi quando Moisés viu isso, ele fugiu. Mas um ponto interessante aqui também é que diz que Moisés ele fugiu e ele habitou em Midian. E ele se assentou perto de um poço. Se nós formos ler aqui no hebraico, olha que interessante. Está escrito assim em hebraico: Vaishev be'eretz Midian, Vaishev al Haber, né? Ou seja, o poço, Haber. Então, Vaishev be'eretz Midian, Vaishev al Haber. Duas vezes a palavra Vaishev, que é inclusive o nome de uma paraxá que nós lemos anteriormente, ela é repetida. Irache, mais uma vez, como eu digo, no hebraico aqui você vai entender por que Vaishev be'eretz Midian é traduzido em português como e habitou, sendo que é usado novamente Vaishev al Haber, ou seja, ele se sentou-se perto do poço. Então, o Rashi ele comenta que existem duas questões por causa de ser usada a mesma palavra Vaishev, que quer significar literalmente sentou-se, habitou-se. Irache ele comenta o seguinte, que é preciso diferenciar, né, um comentário aqui, entre o primeiro e o segundo Vaishev. O primeiro Vaishev significa ficar, residir, ou seja, que Moshe residia em Midian. Ele estava habitando em Midian. Já o segundo Vaishev é literalmente sentar, ou seja, que Moshe sentou-se junto ao poço. Aí vem, os nossos sábios, eles nos ensinam que Moshe ficou lá intencionalmente, porque ele sabia e queria encontrar sua futura esposa, porque ele havia ouvido a história de Abraham, onde Abraham enviou seu servo Eliezer e ele encontrou a esposa para Isaac, né? No poço. E novamente Jacob encontrou também uma esposa, que no caso Rahel, ou seja, Rivka e Rahel foram encontradas também. Então ele havia ouvido sobre isso, então ele permanecia sentado perto de um poço. E ele comenta que, caso contrário, Moisés não ficaria sentado simplesmente ali parado, observando como o rebanho tomavam água. Então, por isso que Vaishev be'eretz Midian, ou seja, Moisés habitou, assentou-se, habitou em Midian. E Vaishev al Haber, ou seja, ficava sentado perto do poço, tá? Então nós lemos aqui que ele ficou assentado, que havia um sacerdote em Midian, e esse sacerdote de Midian, ele era excomungado porque Reuel, aqui, ele começou a acreditar em um Deus só. Então acabaram afastando ele dos demais sacerdotes. Por isso do texto dizer que os outros pastores afugentavam suas filhas. Agora o seu pai só acredita em um Deus só. Foi quando Moisés pegou, afugentou esses pastores e fez com que as meninas pudessem dar água ao seu rebanho. Na verdade, Moisés deu, né? O texto diz que Moisés as salvou e deu-as de beber ao seu rebanho, versículo 17 aqui do capítulo 2. Então elas correram, foram a seu pai e contaram. E Reuel achou estranho, como vocês chegaram tão cedo? E elas pegaram e contaram. E Reuel falou, como que vocês podem deixar esse homem lá? Venha, tragam até mim. Tá? Aqui mais uma vez o Urash ele comenta no versículo 20 que por que vocês o abandonaram? Itró reconheceu que Moshe era um descendente de Jacó porque as águas haviam subido ao seu encontro, como aconteceu com Jacó no poço. Tá? E nós vemos aqui que ele começou a viver ali com Reuel.
e que ele deu Tzípora como sua filha, e nasceu o primeiro filho de Moisés, que ele deu o nome de Gershom, porque Ger vem da questão de estrangeiro, e ele diz que ele ficou ali habitando como um estrangeiro. E diz que um longo tempo se passou, e aquele faraó daquele tempo ele havia morrido. E que os filhos de Israel gemeram por causa, ou seja, exclamaram a Deus por causa dos seus trabalhos forçados. E o seu choro, em virtude de sua escravidão, vieram diante de Deus. Então que Deus ouviu os gritos, ele lembrou do seu pacto com Abraão, Berit entre Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, o pacto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó sobre eles daria a terra de Canaã para eles e que eles seriam numerosos. Eu só quero chamar a atenção aqui para vocês nessa última parte, que o versículo 24 diz que Deus ouviu seus gritos e lembrou-se. Uma forma figurativa de nós, para nós entendermos. Deus não havia esquecido. Deus apenas soube que agora era o momento certo, a qual ele já havia, óbvio, previsto. Porque havia nascido Moshe, ele viu que Moisés tinha amor pelo seu povo, ele viu que Moisés era um bom pastor. E ele viu que Moisés defendeu as moças. Quem melhor que ele para tirar o povo do Misrai, do Egito? E aqui nós terminamos essa porção. Como de costume, tá? Como eu disse, eu vou tentar agora ser bem mais literal, vou tentar ser bem mais didático, eu vou ler com vocês e vou pegar mais comentários de Irache para a gente se aprofundar realmente no texto, o texto original hebraico, o sentido original da interpretação do texto. Só que, como sempre, a Parashá, a porção desse dia, eles não dá sempre algo para hoje. Né? Bayom, hoje. Nesse dia. Esse finalzinho da Parashá, nós vemos aqui que Hashem, Deus, ele acaba lembrando-se, né, no nosso entendimento. E eu quero deixar aqui 3 pontos interessantes. O primeiro, em relação ao que Moisés ele sentia em relação aos seus irmãos, ao povo hebreu que ali estava sofrendo. Então, que nós podemos hoje não ser como o egípcio que maltratava, que usava do seu cargo ali para se beneficiar, mas que nós sejamos como Moisés, que nós podemos ver e entender cada um ser humano indiferente, que nós vemos a sentir a necessidade de cada um, como ele sentiu. Tá? Eu sei que hoje começa no calendário civil, né? Hoje é o primeiro dia do ciclo de 12 meses do calendário civil, tá? Comece esse dia de hoje, esse ciclo de dias que virão, meses, semanas, não só olhando para você, mas olhando para a necessidade dos outros também. Olhando a necessidade do teu irmão. Do teu irmão, quando eu digo, é aquele que está próximo a você, não é aquele que está em outro país. Porque enquanto você olha para outras pessoas em outros países, você esquece de quem está próximo de você, que está passando também necessidade muitas das vezes. Segundo ponto, Datan e Avirã. Datan e Avirã é aquele tipo de pessoa que eles vivem em discussão, eles vivem em brigas internas e Deus não gosta disso, Deus abomina esse tipo de coisa. Você está dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família, você cria intrigas, você só vive em contendas. Mais uma vez, não se esqueça o dia de hoje que está começando, mude o seu comportamento. Não seja como Datan e Avirã.
Como nós lemos, Rashi falam que eles eram dois Rashá, duas pessoas ruins. E Moisés não entendeu por que o Rashá lutava contra o Rashá. Um ruim lutava contra outra pessoa ruim. Mude isso na sua vida também. E por último, é um nível muito mais elevado, que é o que Deus olhou e lembrou-se do seu pacto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Para você e para mim não se esquecer que Deus não se esquece, que Deus está no controle de tudo e que chegou o momento ali de ele cumprir a sua promessa, o seu pacto que ele fez com os seus queridos Abraão, Isaac e Jacó. Que Deus não vai esquecer do que ele tem prometido ao povo judeu. Ele não vai se esquecer, lembrando que Moisés, ele deu o nome do filho para ele de Gershom, que ele era estrangeiro. Não esquece que Deus está de olho em todos. Não importa se você é Yehudim ou se você era um Ger, se você também faz parte do povo judeu ou se não. Você é um Benenô, uma Batinoa. Não importa, Deus está de olho em todos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no dia de hoje. Tá? Quero agradecer a vocês. Estamos retornando aqui com nossos ciclos de Parashás, né? As Parashotes da Shavuot, Parashá da semana. E vamos nos aprofundar cada vez mais. Que Deus possa abençoar cada um no seu dia, o seu retorno de trabalho, ou aqueles que ainda estão de férias e vão retornar. Não se esqueçam da mensagem que nós lemos hoje. Tá bom? Vamos ser como Moisés, vamos começar a olhar um pouquinho, vamos sair para fora um pouquinho do nosso conforto, tá? Eu poderia me aprofundar muito mais em relação à questão do palácio, que Moisés tinha todo o conforto, mas ele resolveu sair um pouquinho para fora disso, para dar uma olhada no que está acontecendo com os nossos irmãos. Fiquem com Deus. Toda Arabá, Lehitraot.